Bom, então vamos lá, vamos começar. Hoje o tema que eu trouxe pra gente conversar é o tema sobre aceitação, e é interessante porque justamente o que está acontecendo aqui, né? A gente sempre quer que as coisas saiam do nosso jeito e acaba que às vezes ela não acontece, ou na maioria das vezes, né? Exatamente como a gente quer. E aí a gente tem duas formas de reagir em relação a isso. A gente pode reagir de um jeito a não aceitar ou aceitar, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar uma frase que eu gosto muito de Buda, que ele sugere o seguinte: a cada manhã nascemos de novo. O que fazemos hoje é o mais importante. Então, para a gente começar o nosso dia, lembrando que hoje é um novo dia. É um dia em que a gente pode ter novas oportunidades, novos momentos, e com certeza o nosso dia ele é um dia inédito, onde eu posso colocar, fazer, mudar tudo o que eu quiser, né? Basta eu ter intenção para isso. Mas aí a gente traz esse tema de aceitação, né? E aí eu deixo um pouco para vocês refletirem aí sobre o que é a aceitação para vocês, né? Muitas pessoas acabam tendo um pouco de preconceito, e eu me incluo nelas, porque quando eu aprendi um pouco sobre aceitação dentro do Mindfulness, eu não aceitava a aceitação. Eu discutia sobre aceitação e queria entender melhor sobre isso. E hoje eu acho que eu tô caminhando mais para esse processo, aceitando a aceitação. E aí, uma parábola me fez entender um pouco sobre isso. Talvez aceitar. Eu vou falar para vocês um pouco sobre ela. Ela se chama a Parábola das Duas Flechas. É uma parábola budista tradicional que descreve o sofrimento primário e o sofrimento secundário. E ela é muito utilizada no Mindfulness. Basicamente, eles contam a história de um soldado que estava na guerra e ele levou uma flechada de um outro soldado, né? E naquele momento ele sentiu a dor da flechada, né? Aquele momento a gente chama de sofrimento primário. Ele é inevitável, dói. Pensa, uma flecha entrou nele, doeu. E essa primeira flechada, ela pode estar relacionada, trazendo para a nossa vida de várias formas. Por exemplo, uma perda, a morte, uma doença, uma dor, qualquer coisa que seja ruim, desconfortável e real, né? Então, a gente fala na fisioterapia, né, que ninguém pode duvidar da dor que uma pessoa sente, porque só ela pode sentir aquela dor, e é real. Então, essa primeira flechada, ela é inevitável em termos de condição humana que somos. Então, eu vou sofrer em algum momento, né? E aí a segunda flechada, a gente chama de sofrimento secundário. O que é isso, né? Isso é quando ele pode ser desnecessário, e o ideal é que a gente trabalhe em cima disso, mas é a não aceitação da primeira flecha. Então, trazendo lá para a parábola do soldado, a segunda flecha é quando ele olha e fala: meu, quem foi? Por que ele fez isso? Agora ele vai ver, eu vou atrás, tal. É a reação da não aceitação da primeira flecha. E veja, isso pode acontecer com a gente. Então, por exemplo, trazendo para a situação atual desse momento que nós estamos vivendo. O vírus, coronavírus, está trazendo uma situação que está me impedindo
de sair da minha casa, tá me impedindo de ganhar dinheiro. Pô, isso dói, isso é ruim, isso não é confortável. Então, essa é a primeira flechada. A segunda flechada é o segundo sofrimento, né? A reação que eu tenho de não aceitação. Ou seja, poxa, mas que saco, por que isso tá acontecendo? É aquela pessoa que fica o dia inteiro reclamando relacionada a algo que não tem o que fazer. A primeira flechada, ela é real. Então eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo sofrendo e cada vez mais que eu não aceito a primeira flechada, eu aumento o meu nível de sofrimento, ou eu aceito. E nesse sentido a gente não está falando de resignação. Nós estamos falando sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tem como você mudar a situação do mundo inteiro relacionado ao coronavírus? Não. Agora, se eu ficar o dia inteiro pensando, poxa, mas que saco, nossa, mas eu não aguento mais, ai, mas, sabe, sofrendo, você só aumenta o seu nível de sofrimento, do seu desespero, podendo até te levar a uma crise de depressão. Então, assim, olhar para a situação, né? O que eu posso fazer? O que eu tenho para fazer em relação a isso? Que é essa primeira flechada. Bom, eu olho para a situação e falo, eu não tenho o que fazer, ou eu tenho o que fazer. Eu parto para uma ação. Só que se eu deixo a minha mente toda bagunçada, com tanto sofrimento secundário, e isso potencializa o meu nível de sofrimento, embaça a minha visão. E aí eu não consigo partir para uma ação para tentar melhorar ou amenizar a primeira flecha. Faz sentido isso para vocês? Então a ideia aqui é a gente trabalhar um pouco esse pilar do mindfulness, né? Que é uma atitude que a gente chama de aceitação, sobre tudo. Então, quando eu aprendi um pouco sobre isso, eu não aceitava, porque era como se eu tivesse que aceitar a coisa ruim. E eu falava, não, mas eu não posso ser passivo para a aceitação. Eu não posso aceitar que tá ruim e aceitar e tudo bem. E na verdade não é bem isso. Isso é resignação, é você, ó céus, ó vida, né? E tudo acontece comigo, eu sou uma vítima. Não, é real algumas coisas que vão acontecer na nossa vida que não são bacanas. São negativas, desconfortáveis e desprazerosas. Eu não vou mudar. Ao aceitar, isso vai se tornar prazeroso e gostoso. Não, vai continuar sendo negativo. Mas eu olho com uma outra lente de que isso faz parte da vida, né? Eu tenho momentos da minha vida que eu vou transitar por coisas boas e coisas ruins. Agora, se eu vir e falo, mas eu não queria que isso estivesse acontecendo. Ai, mas eu queria que fosse diferente. Mas não é. Mas eu queria, mas não é. Eu queria, mas não é. E aí, você olha para aquilo e fala, realmente aquilo é do jeito que tem que ser. E aí eu posso amenizar um pouco o meu nível de sofrimento através desse processo de aceitação, tá? Tem várias coisas que estão entrelaçadas à aceitação, e aí aos poucos a gente vai conversando sobre isso. Isso é um conteúdo mais aprofundado do Mindfulness, que normalmente a gente faz essas discussões no programa de 8 semanas, que é o ideal para a gente trabalhar, mas eu quero trazer um pouco sobre alguns assuntos com vocês, para a gente entender um pouco sobre o Mindfulness e por que a gente faz as meditações. Então tudo isso tem fundamentos a partir dessas atitudes, tá? Então, basicamente, o que eu gostaria era trazer um pouco desse conceito para vocês. E quanto mais a minha resistência em relação àquela primeira flechada, maior será o meu nível de sofrimento. Isso também é uma coisa importante para a gente entender. Então, quanto mais eu resisto, quanto menos eu aceito, mais eu vou sofrer, ok? Né? Tem uma outra frase também que ela é falada muito nos livros da Vidyamala, que é uma inglesa incrível que estuda muito sobre mindfulness e dor e sofrimento. E ela fala, né, no momento em que ela passou por um acidente de carro muito grave, ficou no hospital sofrendo com muitas dores.
E ela teve um insight mindfulness e que ela falou o seguinte, e eu uso muito pro esporte isso, né? Quando eu vou, sei lá, fazer um treino mais longo e que eu penso, meu Deus, eu tô começando, tô fria aqui, já tô sofrendo, imagina quando eu terminar. E aí, se você trouxer um pouco do momento de consciência, né, de aceitação do mindfulness, a gente tem que entender que é o seguinte, ela falou o seguinte, você não tem que atravessar a noite até o amanhecer. E esse é um pensamento de algumas pessoas que têm a própria insônia, né? Então você deita na cama e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar a noite inteira até o amanhecer? E aí, então eu não aceito a primeira situação, que é a insônia, ou no caso dela, a dor, e eu já crio um monte de pensamentos relacionados a isso, e isso aumenta o meu nível de sofrimento. E ela diz o seguinte, então, você só precisa atravessar o momento presente. E no esporte, eu uso muito isso para pensar na quantidade de coisas que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, poxa, eu tenho que correr, sei lá, 15 quilômetros. Não, você tem que correr agora esse momento aqui, esse passo, essa passada. Na insônia, eu tenho que viver e eu tenho que sentir e conseguir suportar apenas esse minuto, esse segundo. E quando você faz isso, você reduz o seu nível de sofrimento, ok? Por fim, um último exemplo sobre aceitação, né? Quando você tá, por exemplo, dentro de um trânsito onde você não tem o que fazer. Então é aquela velha história, o que não tem solução, solucionado está. Se eu estou no trânsito, eu preciso chegar em algum lugar, mas eu não consigo, qual é o tipo de ação que eu posso ter naquele momento? Ou eu posso não aceitar aquilo e potencializar o meu sofrimento, ficando com raiva, ficando pé da vida e acabando com o meu dia, ou eu posso olhar para aquela situação e falar, poxa, beleza, eu vou chegar atrasado, tomo as medidas que eu preciso, mas eu não preciso sofrer tanto por causa dessa situação. E aí você respeita mais o seu corpo, o seu nível de estresse e a sua própria condição emocional. Ok? Acho que eu falei um pouquinho demais. Me empolguei, mas é isso aí. Então vamos fazer a nossa prática hoje e a nossa prática ela vai ser uma prática voltada para aceitação, ok? Então eu vou convidar você a fechar os seus olhos. E trazer então a sua atenção para este momento, para o aqui, para o agora. E sinta a cadeira ou a cama onde você está, o toque do seu corpo. Sinta como a cadeira aceita você, te sustenta. Veja que você está na sua casa ou em um ambiente que tem paredes, teto, um solo firme que te sustenta, que te protege. Portanto, você está seguro agora. Veja, você não está na chuva, você não está passando frio. Talvez você possa sentir também o ar que você está respirando. Perceba que privilégio você tem de respirar.
E talvez a gente só se dê conta e o valor para a respiração quando nós temos alguma dificuldade de respirar, ou quando estamos passando por algum processo. E você está aí segura, seguro, respirando. E agora eu convido a você para que você respeite os limites do seu corpo, os limites da sua mente. E nós iremos mentalmente agora, ao inspirar, ao entrar o ar por suas narinas em direção aos seus pulmões, e você irá dizer: tudo está perfeito. E ao expirar, você irá mentalmente dizer: tal como é. Inspira, tudo é perfeito. Expira, tal como é. Faça isso algumas vezes. Talvez você possa perceber que a sua mente te faz lembrar de alguns pensamentos como: não, isso não é uma verdade, ou não é bem por aí. E tudo bem se isso acontecer. Os pensamentos, eles são só pensamentos. E são conteúdos criados por sua mente. Não é uma verdade absoluta. Portanto, você pode olhar para eles e com gentileza voltar para o seu processo de repetir a frase: ao inspirar, tudo é perfeito. Ao expirar, tal como é. Tudo é perfeito.
tal como é. E aos poucos agora, eu convido a você para realizar um breve sorriso com os seus lábios. Se mantenha dessa forma por alguns segundos. E veja o que esses simples gestos reflete no seu corpo. Aos poucos, você vai se dando conta do lugar onde você está. Sentindo a cadeira ou a cama. Sentindo os seus pés no chão, se for o caso. O toque das suas mãos. Sinta como você está se sentindo agora. Essa aproximação com o seu sentir é o primeiro passo de qualquer mudança que nós possamos fazer. Se perceber. E lentamente nós vamos finalizando a nossa prática, abrindo os olhos. Movimentando o seu corpo. Talvez espreguiçando. Uma ventania aqui em mim hoje. Gostosa essa brisa. Pessoal, então eu gostaria de agradecer demais por sua presença e deixar um pensamento para você tentar exercitar nos seus dias, que é o seguinte: a vida, ela não é nem boa nem má, ela simplesmente é. Então, se a gente puder olhar para as coisas como elas simplesmente são, a gente vai sofrer menos, né? E tentar não se apegar tanto e nem rejeitar tanto as coisas, porque elas são como elas têm que ser, né? Então fica aí essa dica de olhar para as coisas como elas de fato são, e não no sentido de aceitar tudo que vier e de uma forma passiva. Esse tipo de aceitação que nós falamos, ele é uma aceitação ativa, com amorosidade e com clareza, para que você olhe para a situação, aceite ela como ela é e parta para uma solução, se for cabível para aquele momento, ok? Este é a nossa dica do dia. Então,
Eu espero que você tenha um ótimo dia, que você comece o seu dia nesse estado mindful, que é o estado de consciência e alerta com você mesmo, e que isso se reflita nas suas relações e nas suas ações, ok? Então eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que você tiver. E é isso. Obrigada. Um beijo. Tchau. Obrigada, galera. Obrigada, então, todo mundo que tá comentando. Ai, assim, eu não preciso ficar tão sozinha. A gente vai conversando. Valeu, querido. Beijo a todos, bom dia e até amanhã. Amanhã também vai ser às 10 horas, tá bom? Tchau, tchau.